And researchers noticed that having gone up for many years, in the 1990s, scores actually started declining. In Finland, where military service is compulsory for able-bodied men over the age of 18, scores began to decline by the equivalent of 2 IQ points per decade in 1996. While in Denmark, researchers found scores declining by the equivalent of 2.7 IQ points per decade. In Norway, it was spotted to be 0.4 points per decade. And in Sweden, IQs began dropping by 0.3 points per decade by 1992. Essentially, beginning in the mid-90s, various Scandinavian countries started seeing falls in their conscript IQ scores. Worried by these results, researchers started sifting through the data in other developed countries, and discovered hints of something similar in the UK, Australia, France, Germany, and the Netherlands. Interestingly, IQs are apparently still rising in the US, at least according to an analysis from 2014. Although it's worth noting that the US's average IQ is a little bit behind most of the countries we've mentioned so far, and weirdly, raw SAT scores are actually falling at the moment, despite a strong correlation between SAT and IQ scores. Regardless, why are we seeing this phenomenon around the world? Why are IQ scores falling in the developed world? Basicamente, você tem que entender que você está no mundo de 3 segundos. Então, naquele dia que a principal tentação, aquela tentação que mais te pega, aparecer na sua vida, o que vai determinar se você vai cair ou se você vai ficar de pé e resistir, é a habilidade de se lembrar da onde você saiu, aonde você está hoje, de te lembrar quem te confiou tudo que você tem e se lembrar de quem te trouxe. Olá, amigos da Bíblia Sem Maquiagem. Fiz uma abertura diferente hoje. Apresentei 2 colegas. O primeiro está falando da capacidade do nosso QI e o Elias está falando da nossa capacidade de concentração. 3 segundos. Ele disse uma coisa importante para a gente lembrar. Lembra que eu falei no meu vídeo sobre eu esquecer que na primavera eu tenho alergia e a gente se esquece fácil. Agora não é hora mais de esquecer, tá? É hora de lembrar. Eu vi uma vez naquele canal da ciência, o DW, que nós estamos ficando estúpidos, que nós estamos regredindo, que a nossa capacidade intelectual chegou ao limite. Tomara que não seja assim como você. Eu fico preocupada porque eu não estou falando de mim nesses vídeos, eu estou falando da Bíblia e eu vejo muitas pessoas que vão procurar meu perfil, vão procurar no meu perfil quem sou eu, por quê? Não importa quem sou eu, importa o que eu estou falando da Bíblia, estou querendo trazer você para Deus, para a Bíblia e saber que nós estamos no último dos tempos aqui. Por isso que agora também estou diminuindo o vídeo dos vocabulários. O último vídeo que eu coloquei da leitura foram menos de 4 minutos e ainda assim a maioria das pessoas não conseguiu acompanhar inteiro. Eu agora estou relacionando bastante o Velho Testamento com o Novo, porque muita gente pensa que o Velho Testamento não tem nada a ver com o Novo, e ao contrário, Jesus só veio ao mundo por causa do Velho Testamento. Vamos então aos detalhes de hoje. E já vamos abrindo desde o versículo 15, com 2 referências do Novo Testamento. Primeiro, o beijo, que é tão raro entre os homens, mas ainda hoje é natural entre o povo do Oriente. Só que aqui eu destaquei aquele beijo que ninguém quer, o beijo de Judas. Depois, destaquei o verbo chorar, outra coisa comum entre eles. Quantas vezes eles já choraram até aqui? Por isso é que quem diz que homem não chora está redondamente enganado. José beijou todos os seus irmãos, não só Benjamim, e chorou sobre eles. Viu só quanto choro? Depois, seus irmãos falaram com ele. Não diz o que eles falaram, mas a nova ouviu-se na casa de Faraó, que antes já havia sido ouvido o choro de José, no versículo 2. Alguém disse, não se sabe quem, os irmãos de José são vindos, e isto pareceu bem aos olhos de Faraó, pois ele gostava muito de José. Note que pareceu bem também aos olhos dos servos do Faraó, confirmando que os servos tinham direito de dar opinião por lá. Faraó disse a José para dizer aos irmãos. Esta é uma das poucas ordens que Faraó dá a José, que aliás nem chega a ser uma ordem. O mandado de Faraó era para fazerem isto, carregar os animais e partir, tornar a terra de Canaã, tornar ao pai deles as suas famílias e tornar a ele,
que ele lhes daria o melhor da terra do Egito. E eis aqui uma boa oportunidade para falar da terra de Canaã e da terra do Egito, pois as duas terras pertencem aos filhos de Cã, aquele que foi amaldiçoado por Noé, no capítulo 9, dos versículos 25 a 27. Canaã, como você deve lembrar, porque eu já toquei nesse assunto várias vezes, é o precursor do povo negro, de acordo com o que todas as denominações fazem questão de dizer. Sendo assim, vivem na terra dos pretos, concorda? Pois quem está no Egito é o outro filho de Cã, Misraim, que a Bíblia explica no capítulo 10, 6. Como é que eu sei que quem está no Egito são os descendentes de Misraim? Jazar me contou. Você já viu as pinturas que identificam o povo do Egito? Eu já mostrei aqui em outros vídeos. Nesse versículo 18, tem mais duas coisas que eu quero que você atente. O título do capítulo 7, dos versículos 1 ao 16, é Noé e sua família entram na arca. Mas eu não atentei lá, por não estar no corpo da história. E como o comum é falar em parentela, ficou para trás. Então se liga que também este substantivo vem da Bíblia. E não só isso, substituiu completamente a parentela. A outra coisa é que Faraó diz, vinde a mim. Não é assim que Jesus nos convida para ele em Mateus 11, 28? Ele diz, vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Faraó, na sua generosidade, promete dar o melhor da terra do Egito e comeriam a fartura da terra. Só ficou meio complicado quando ele diz, a ti, pois é ordenado. Enfim, é para tomar carros para os meninos, mulheres, pai. Como o pronome aqui é vosso, entende-se que está falando com os irmãos de José agora, não é? A Bíblia tem dessas coisas. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é que Faraó se comprometeu a dar o melhor da terra e vai cumprir, como veremos nos próximos capítulos. Mas quando você lê Malaquias 1, dos versículos 7 a 14, vai ver um dos motivos que deixava Deus irritado com relação às ofertas do povo. Um detalhe a ser debatido no versículo 20, quando o Faraó diz, não vos pese coisa alguma das vossas alfaias. O que é uma alfaia? Não temos certeza, pois há várias definições no Google, desde objetos litúrgicos sagrados de vários tipos, ou simplesmente bens, coisas, objetos que eles precisariam deixar para trás. O que você acha? Eu acho que daí foi que surgiu a profissão alfaiate. E vou logo lembrando a Revolução dos Alfaiates, importante fato histórico acontecido na Bahia, que ficou relegado ao esquecimento. Aí diz que os filhos de Israel, vulgo Jacó, fizeram assim. Então José deu-lhes carros, conforme o mandado de Faraó, ali no versículo 19, e também deu-lhes comida para o caminho. Segue a história, dizendo que José lhes deu a cada um mudas de vestes, pois o caminho era longo. Mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de vestes. Em Romanos 11:1, vamos ver que Paulo vem dessa descendência, como ele mesmo diz. Então, até lá, eles faziam as árvores genealógicas. Ou então ele não saberia. Depois, ele chamou as árvores genealógicas de besteira. E hoje ninguém mais sabe os seus antepassados. Benjamim ganhou 300 peças de prata. Do número 300, também tem algumas coisinhas a acrescentar. No capítulo 14, Abraão levou 318 com ele para libertar Ló. Naquela guerra, em Juízes 7, versículos 6 e 7, Gideão, com 300 homens, vai libertar o povo de uma escravidão de 7 anos. Mas em Mateus 26:15 e 27:3, você vai ver que o valor de Jesus é 10% disto. 30 moedas de prata. Foi o preço avaliado para o Judas entregar Jesus.
Será que uma moeda é considerada uma peça? Sei lá. Mas não há números sem significado na Bíblia. Acho até que daí foi que surgiu a numerologia, já que no hebraico as letras também têm valor numérico. Mas quando você for ler Lucas 3:23, vai ver que Jesus estava perto dos 30 anos, quando começou seu ministério. Benjamim ganhou também 5 mudas de vestes. E do número 5, já mostrei no vídeo da leitura alguns exemplos de como os filhos de Belial roubam de Deus as coisas que ele criou. Hoje eu adianto Mateus 14:17, quando de 5 pães e 2 peixes, aí estão de novo 5 e 2, Jesus alimentou quase 5.000, além das mulheres e crianças. José enviou semelhantemente a seu pai 10 jumentos carregados do melhor do Egito e 10 jumentos carregados de trigo e pão e comida para seu pai. Para o caminho. Aí ficou difícil. Eu acho que eles vão comer a parte de Jacó. Ele não está lá mesmo. O número 10 é outro número que tem várias funcionalidades. Pode até vir a ser a camisa mais importante no futebol. Tudo pronto, José despediu seus irmãos e partiram. Mas antes de partirem, José dá-lhes um conselho interessante. Não contendais pelo caminho. Engraçado que eles são todos bem mais velhos que José. Mas já que a contenda é outra coisa corriqueira entre eles, já não vimos no capítulo 13, versículo 7 e 8, que houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores do gado de Ló? Lá, Abraão diz para Ló para se apartarem um do outro, por serem irmãos, naquela base. Só que quando a gente vai estudar a Bíblia, vai aprender a relacionar os temas. Aqui, por exemplo, José diz para não contenderem. São irmãos, de sangue dessa vez. Mas quando você lê Mateus 10, dos versículos 35 a 37, Jesus prevê que isso viria a acontecer dentro das famílias, por causa dele. E já contendiam por causa dele, enquanto ele ainda estava aqui. Está lá, em João 7,43. Havia dissensão, que também é sinônimo de contenda, por causa dele. É ele ou não é ele? E assim, rapidinho, no mesmo versículo, os irmãos subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó, vulgo Israel, de acordo com a vontade de quem fala. Porque no versículo 21 era Israel. Então lhe anunciaram. E só para você ficar sabendo, não contaram assim, de sopetão, para não matar o velho. Tem toda uma novelinha antes de contarem. Mas você só vai saber se ler Jazar. Eles disseram, José ainda vive e ele também é regente em toda a terra do Egito. Era para Jacó morrer de susto ou não era? Mas apenas o coração dele desmaiou. E assim a gente vai vendo como surgem as metáforas. Já viu o coração desmaiar? Quando Caim matou Abel, no capítulo 4, Deus diz, a voz do sangue de Caim clama a mim desde a terra. É possível isso? Enfim, o coração de Jacó desmaiou, porque não os acreditava. No capítulo 42, 28, o coração dos irmãos de José desfaleceu, lembra? Aqui, coração desfalece, desmaia, derrete. O coração de Jacó desmaiou, porque não os acreditava. Como acreditar? Eu não encontrei outras leituras, porém acreditar é o mesmo que crer, não é? Assim tem várias opções, mas eu dei preferência a João 20, na história da incredulidade de Tomé, porque no versículo 27 diz, não sejais incrédulo, mas crente, e eu aposto com você e ganho, que o crente, a religião vem daí. Porém Jacó é um pouquinho como Tomé, pois havendo-lhe contado as palavras de José, quando viu os carros que José enviara para levá-lo, aí reviveu seu espírito, que andava amargurado desde que José sumiu. Em João 4, versículos 23 e 24, Jesus explica como devemos adorar a Deus, em espírito e em verdade. Então, na mesma hora,
Jacó diz: basta, ainda vive meu filho José, eu irei e o verei antes que eu morra. Que era o mesmo temor de Isaac, o pai dele, no capítulo 27:4. Mas assim fica complicado de entender, porque no próximo capítulo diz que eles já desceram ao Egito, o que seria impraticável com toda essa comida que trouxeram e a distância da viagem. Fica parecendo que nem tomaram um golinho d'água. Por isso vou dizer agora também. Está mais do que na hora de baixar o livro de Jazar e ler. Viu como eu ando compactando bem mais o vocabulário? Já que das outras vezes que as palavras destacadas apareceram, eu já fui adiantando vários livros para você fazer a sua busca e formatar a história por sua conta própria. Hoje encerramos o capítulo 45. São 50 ao todo e é imprescindível que você conheça bem o Gênesis para não se perder demais nos próximos livros. A Bíblia Sem Maquiagem se despede, aguardando você para a abertura do capítulo 46 com a leitura. Até breve.